Testando um, dois, um, dois, um, dois. Será que foi? Tanto tempo que eu não faço isso. Eu iniciei meu tratamento com quase 96 quilos e ao final de 30 dias, com o uso do Monjaro, eu cheguei na casa dos 80. Hoje eu vou contar para vocês como foi os meus 30 dias de uso da dose inicial do Monjaro. Como que eu aplico, o que eu venho comendo, o que eu senti, sobre os colaterais que eu tive e que eu não tive. E fica até o final desse vídeo porque eu vou te passar algumas dicas do que eu fiz antes de iniciar o meu tratamento. Oi, amigas! Eu me chamo Rayane e eu vou contar para vocês mês a mês sobre o meu tratamento com o Monjaro. E nesse vídeo eu vou começar sobre o primeiro mês com a dose inicial. Eu fiz um diário do Monjaro, né, das aplicações, de como eu vinha me sentindo, e vou passar todas essas informações para vocês. Lembrando que aqui eu vou falar sobre a minha experiência com o tratamento. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa a notificação porque todo mês eu venho trazendo aqui atualizações sobre o meu tratamento. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que o uso de medicamento ele tem que ser prescrito e acompanhado por um médico. E para iniciar o meu relato, foi isso que eu fiz. O meu tratamento ele é acompanhado pela minha endocrinologista, a minha dermatologista, por conta de um tratamento que eu faço para espinhas, e eu fiquei com medo desses tratamentos entrarem em conflito, né? Então a minha dermatologista também, ela me acompanha aí com o uso do Monjaro. Eu tenho um acompanhamento da minha psicóloga e também tive da minha personal, porque ela teve que dar uma adaptada nos meus treinos. Eu comecei com a dose de 2,5. A minha medicação é a que vende aqui no Brasil, tá? Não é aquela que é caneta única. Nessa caixa aqui vem 4 canetas, uma aplicação por semana. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu já estou na minha segunda fase, tá? Eu já tô aplicando a dose de 5 miligramas e depois eu volto atualizando vocês sobre isso. Um dia antes da minha aplicação, menina, eu nem dormi direito, porque eu tava assim ansiosa. Eu já sou ansiosa. E ainda com um negócio desse aqui na geladeira, me esperando pro dia seguinte, eu quase nem dormi. Aí, beleza, né? Chegou o dia da aplicação. O meu dia de aplicar é toda quinta-feira, uma recomendação da minha médica. Escolhi um dia fixo da semana. Então, toda quinta-feira eu fiz a aplicação da minha dose de 2,5. Todos os dias de manhã eu já tenho uma rotina que eu sigo, que eu levanto, né? Tomo ali 500 ml de água, aí vou ao banheiro, aí eu tomo um desencoffee, né? Aqueles cafezinhos para treinar. Aí eu vou para academia, eu faço bike em casa. Então, eu segui esse mesmo ritual. Tomei minha água, fui ao banheiro, tomei meu cafezinho, fiz meu cardio em casa. Nesse dia eu não fui para a academia. Aí eu pensei, vou tomar um café da manhã dentro do meu plano alimentar, reforçado, beleza. Porque eu pensei assim, e se eu não conseguir almoçar, né? Aí eu comi 80 gramas de cuscuz, 2 ovos cozidos, tomei uma água com gás e já tomei a creatina também. Aí depois que eu tomei café da manhã, eu fui fazer minhas coisas aqui em casa, esperei dar 2 horas depois que eu tomei café da manhã para fazer minha primeira aplicação. Isso era por volta de 11, 11h30 da manhã. Aí eu fiz a primeira aplicação e fiquei assim, ó, quietinha, estatalada, pensando, meu Deus, eu não quero, por favor, não quero passar mal, não quero passar mal. E aí deixei, né, apliquei, fui ficar assim, relaxando, né, quietinha lá, com medo de passar mal, sei lá, alguma coisa assim. E aí, logo depois eu tinha que ir buscar a minha filha na escola. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu vou passar mal no caminho, dentro do carro, alguma coisa assim? Mas deu tudo certo. Eu fui buscar minha filha na escola, voltei e não passei mal. Na hora que eu fui almoçar com a minha filha, geralmente a gente almoça ali 1 hora, 1h30, eu já senti que eu estava com um pouco de fome. Eu não sei te dizer se essa fome já afetada já foi do medicamento, ou foi ali, né, da ansiedade que eu tava, da euforia ali com a minha primeira aplicação, né, com a novidade, mas eu já estava com um pouco sem fome. Aí eu comi bem pouquinho, dando prioridade para a proteína, comi salada, como sempre, arroz, feijão, legumes, tudo certinho. Quando foi à noite, lanchei, né? Eu tenho percebido que eu tô tendo muita preferência para lanches rápidos, assim, saudáveis, do que para janta mesmo, arroz, feijão, sabe? Carne. E aí, eu comi pão com 2 ovos, comi uma saladinha também, e beleza. No dia seguinte, eu já tava, tipo assim, sem fome nenhuma. Eu sou uma pessoa que eu geralmente eu não acordo com fome. Tanto é que eu não tomo café da manhã para ir treinar. Não faço um pré-treino assim de alimentação, apenas o desencoffee mesmo.
Porque se eu comer antes de ir pra academia, eu passo mal. Tem gente que passa mal se não comer, né? Se eu comer antes de ir pra academia, eu passo mal. Então, se eu comer, eu tenho que esperar ali, sei lá, 1h30, 2 horas para poder ir pra academia. Nas 2 primeiras semanas da medicação, eu apliquei no lado direito da barriga. E depois, as outras 2 últimas semanas, eu apliquei no lado esquerdo da barriga. E aí, com o passar dos dias, assim, eu fui realmente percebendo uma coisa muito diferente pro meu dia a dia, que é aquele pensamento que a gente tem constantemente em comida, sabe? Tipo assim, aquelas vozinhas na cabeça. Vamos beliscar. Ai, comer um docinho. Tanana. Gente, some, desaparece, simplesmente cala, você não pensa nisso. Você pensa em outras coisas. A fome some. Eu não sinto fome. Eu tenho a sensação a todo tempo que eu acabei de comer. Desculpa. E que eu comi muito, sabe? Tipo assim, geralmente o meu almoço é pouquinho arroz, pouquinho feijão, legumes numa quantidade, né, ali razoável, a proteína, salada. Gente, parece que eu saí de um rodízio quando eu termino de almoçar, sabe? Parece que eu tava no rodízio de uma churrascaria. Outra coisa que eu reparei é que a minha sede aumentou. Eu sou uma pessoa que eu já bebo água direitinho, né? Não tem problema assim de esqueço de beber água, não bebo o suficiente ali da quantidade diária, eu não tenho esse problema, eu bebo direitinho. E eu percebi que eu aumentei um pouco o meu nível de água depois que eu comecei a fazer o uso do Monjaro. A minha sede realmente ela aumentou. E aí eu bebo água direitinho. E aí eu tô, né, o tempo todo com a garrafinha aqui, com o copo perto, porque realmente minha sede aumentou demais. Outra coisa também que eu reparei que aconteceu comigo e que eu achei assim incrível é que eu estou me sentindo uma pessoa mais calma. Sabe? Eu sou muito agitada, assim, vamos embora, é pra agora. Ai, vamos, tem que fazer isso aqui, vamos fazer, tem que resolver isso aqui, vamos resolver, tipo, muito agitada. E eu percebo que eu estou mais calma. Até na questão, assim, de qualquer coisa me deixar irritada, qualquer coisa me deixar estressada, agora não, eu tô, tipo assim, muito mais relaxada. Eu tô aquele puro meme, assim, do mundo pegando fogo lá atrás. E eu tô aqui bem assim, tipo, tá bom, beleza, sabe? E isso é uma novidade muito grande pra mim também. Menos ansiosa, sabe? Eu percebia que quando eu estava ansiosa, eu estava o tempo todo na cozinha beliscando alguma coisa. Um pedacinho de pão, biscoito, alguma coisinha do armário. E agora, como eu não tô mais ansiosa, eu não sinto isso. Teve um dia que foi um dia que eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu estava muito ansiosa por alguma coisa que tinha acontecido comigo. E aí eu me peguei na cozinha, procurando, caçando uma coisa para eu beliscar, sendo que eu não estava com fome e aquela sensação de estar cheia o tempo todo. Nesse dia eu parei assim, o bom do remédio também é que você consegue dar até uma clareada nas ideias e no seu comportamento também. E aí eu percebi, tipo assim, gente, eu não tô com fome. Eu tô aqui parecendo que saí de uma churrascaria e eu tô querendo beliscar um negócio porque eu estou me sentindo ansiosa. Na mesma hora eu saí da cozinha e falei, não vou fazer isso. Não, isso, eu não vou ficar beliscando, sendo que eu não tô com fome, estou aqui me sentindo super cheia, empanzinada, não vou beliscar nada. E sair da cozinha. Eu percebo também que agora eu tô uma pessoa mais emotiva, sabe? Coisas que antes não me faziam chorar, hoje me faz chorar. Tipo, um vídeo de um cachorrinho, de chá revelação de pessoas que eu nem conheço. Eu nunca chorei por isso na minha vida. Essa questão do chá revelação de gente que eu nem conheço. Eu vejo agora chá de revelação na internet, eu fico chorando. Aí agora eu estou mais calma, menos ansiosa e uma senhora bem chorona. Uma coisa que eu achei bem legal que aconteceu comigo, porque, querendo ou não, a gente vai atrás, né? Vai procurar, ficar assistindo muitos vídeos, e eu vi muita gente relatando que tinha muita indisposição, falta de energia. Eu não sinto isso, gente. Pelo contrário, eu me sinto muito mais disposta.
Eu levanto todos os dias, o dia de ir pra academia eu vou, o dia de fazer o cardio em casa eu faço. Aí eu não sei se o remédio me trouxe essa disposição, ou é porque eu estou muito animada com o tratamento, né, de estar conseguindo realizar esse tratamento. Querendo ou não também com os resultados, porque a gente vê o resultado e a gente se anima. No meu processo de reeducação alimentar, uma coisa que me desanimava é depois de um mês ali subir na balança e ver que eu não perdi o tanto de peso que eu estava esperando, mas depois eu explico isso para vocês. Uma coisa incrível também, deve estar pensando aí já, ai, nossa, mas é tudo incrível. Não, não é que é tudo incrível, mas aconteceram várias coisas incríveis nesses 30 dias de tratamento com o Mounjaro. É que o meu final de semana mudou. O que acontece? Eu estava seguindo ali, antes de iniciar o meu tratamento, eu já estava num processo de reeducação alimentar, já havia eliminado alguns quilos, e eu sempre fiz assim, tudo certinho, né? De segunda a sexta, nossa, perfeição. Menina, dava sexta à noite, ou no sábado de manhã, eu tava assim, meu Deus, fim de semana, fim do mundo, vamos comer tudo, acabar com a comida da casa toda, sabe? Eu tava nesse nível. Sábado e domingo, café da manhã, nível de hotel, pão de queijo, rosca doce, ai, um cappuccino bem calórico, muita manteiga. E no meu normal, eu não como essas coisas. Eu não sou uma pessoa muito do doce, sabe? O meu problema em relação a ter ganhado muito peso são as quantidades que eu como, tipo, no almoço, pratão, na hora do lanche, um lanche bem reforçado, tipo, pão com isso, com aquilo. É, na hora da janta, jantando como se não tivesse comido nada o dia inteiro. O meu problema foi esse, não foi esse de doce, muita porcaria. Mas chegava o final de semana, eu percebia que eu tava, tipo assim, comendo o mundo. E agora não. Chega sábado, eu sento, faço meu café da manhã igual eu faço durante a semana. Almoço, às vezes eu almoço uma coisa diferente. Uma costelinha assada, que meu esposo gosta muito de comprar, eu como pouco. Eu consigo comer pouquinho. Antes não, eu comia tudo. Tipo assim, a gente comia aquele almoço, na hora do almoço não tinha mais, na hora da janta a gente tinha que comprar outra coisa. Hoje em dia não, hoje em dia já até sobra. Então eu estou conseguindo manter a minha rotina da semana também durante os finais de semana. E isso é muito incrível para mim, porque, gente, chegava a segunda-feira, eu ficava assim, meu Deus. Eu não tô nem vendo meu balde pra eu buscar ele de tão longe que eu chutei, sabe? Então, eu ficava muito desanimada, decepcionada comigo mesma, sabe? Aí começava a me cobrar, ai, por que eu fiz isso? Joguei tudo fora que eu construí em uma semana. E assim, realmente dá uma atrapalhada ali no seu processo de emagrecimento, viver o sábado e o domingo como se o mundo fosse acabar, né? A recomendação do meu nutricionista no meu processo de reeducação alimentar era uma refeição livre no sábado e uma refeição livre no domingo. Ele nem botou assim, tipo, só uma no sábado ou uma no domingo. Ele deixou eu fazer uma no sábado e uma no domingo. Só que eu tava fazendo o dia da refeição livre, sabe? O sábado e o domingo. E agora não. Agora eu consigo manter, me alimentar com pouca quantidade. Se eu vou num churrasco, eu como, mas aí eu não como mais aquele tanto. Se eu vou no almoço de família, eu como, mas eu não consigo mais comer aquele tanto de comida. E aí eu não deixo de viver o final de semana, mas agora o meu final de semana não se resume à comida, se resume a outras coisas, né? Na companhia, na diversão, no tempo de qualidade ali com as pessoas que eu gosto. E aí a minha rotina de alimentação durante a semana tem sido essa. Café da manhã, sempre dou prioridade para uma proteína. Às vezes eu acordo com a sensação que eu tô muito cheia e eu tomo um whey, né? Mas aí eu não como nada assim, mas eu tomo uma dose de whey, ou coloco a dose de whey em cima do mamão e como. Almoço, arroz, feijão, proteína, legumes e salada. Arroz e feijão numa quantidade menor. Eu começo pela proteína. Eu consigo fazer lanche da tarde. E aí depois eu faço a janta. Como eu falei para vocês, eu faço um lanche. Uma panquequinha com recheada, né, com frango, ou um pão de forma com frango, requeijão light e salada. Aí eu vou optando por esse tipo de lanche assim à noite. E eu já vou deixar uma dica aqui para vocês. Tentem jantar cedo, porque você jantar tarde, logo e deitar para dormir, isso aumenta muito a chance de você ter refluxo. A digestão ela já é lenta, então se você comer e dormir
você vai se sentir mais pesado. Eu procuro jantar entre 18 e 18h30, no máximo, assim, se eu tô na rua e vou voltar para casa até às 19 horas, é a hora que eu janto, porque 8h30, 9 horas eu vou deitar para dormir. Em relação aos meus treinos, como eu não estou tendo indisposição, eu estou conseguindo treinar. Eu faço musculação 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. E na terça e na quinta, às vezes também aos sábados, eu faço bike em casa. Eu tenho uma bicicleta que é ergométrica. Ergométrica? Fala. Bicicleta que a gente tem em casa para pedalar. Que meu marido me deu. E aí eu faço terça e quinta e às vezes também eu faço no sábado. Na academia, eu faço o fit dance e a musculação. E depois da musculação, eu faço ali uns 15, 20 minutinhos de bicicleta, sabe? Só para dar aquela... ir relaxando assim. E voltando a alma pro corpo também. Sobre os colaterais. Eu não tive aqueles colaterais que muita gente relata ter. Aquelas dores no corpo, dores nas pernas, que eu já vi muita gente falando que teve. Senti muito frio. Não tenho fraqueza, porque eu como, né? Eu procuro fazer essas 3 refeições ao dia que a minha médica recomendou. Então, eu não fico longos períodos sem comer. Geralmente, quem sente fraqueza são pessoas que ficam muito tempo sem se alimentar. Como eu não fico, eu não senti fraqueza. Às vezes que eu tô na rua, assim, que a gente tá fazendo alguma coisa, que eu demoro muito pra almoçar, aí eu percebo que, tipo assim, nossa, parece que minha pressão tá querendo dar uma baixada aqui. Tenho que almoçar. Porque a fome, sabe aquele sinal de fome, da barriga roncar, de você sentir assim, nossa, eu tô com fome. Não tem isso, não tem esse alerta, assim, pra te lembrar que você precisa comer. Então você tem que ficar atento. Fazer o café da manhã, o almoço, o jantar, ou conforme o seu médico, o seu nutricionista te recomendar, né, te receitar. No meu caso, eu percebo assim que, tipo, se eu demorar muito para me alimentar, eu começo a sentir ali uma leve fraqueza. Mas eu não tenho essa fraqueza constantemente, assim, porque eu procuro, né, fazer as refeições certinhas ali. Geralmente eu me alimento no mesmo horário todos os dias. Outra coisa também que eu não tenho é a questão do mau hálito, né? Que tem muita gente que fala que ficou com mau hálito, mas também eu acredito que seja por ficar um longo período sem se alimentar. Não tenho aquele problema de arroto-choco, como outras pessoas também relataram. Nunca cheguei a botar nada pra fora. Então, assim, eu percebo que os meus colaterais foram bem amenizados. Eu até lembro que teve um dia que eu encontrei uma amiga e eu falei assim, amiga, mas assim, tu tá bem? Tô te achando tão tristinha, o que que foi? Sabe quando você percebe que a pessoa tá assim, blasé, sabe? Com o olhar longe. Aí ela falou assim pra mim, ai, que eu tô tomando Monjaro. Aí eu, ai, mulher, e fica desse jeito. Só que eu acho que ela não tava comendo direito, né? Aí ela tava assim, meio, sabe, bem quietinha, bem retraída. Enfim, eu não fiquei com essa indisposição, com essa fraqueza, essa falta de energia, fadiga, nem nada. Mas eu tive algo mais acentuado, que foi a prisão de ventre e a constipação. Sim, menina, eu já tinha isso antes, né, da minha vida normal, mas agora eu percebo que ficou um pouco mais acentuado, sabe? Principalmente ali nas 3 primeiras semanas. Eu acho que, não sei se era uma fase mais de adaptação do meu corpo com o medicamento, mas as 3 primeiras semanas, assim, gente, sabe aquela tristeza de você querer ir no banheiro e você não conseguir? E eu pensava assim, gente, mas tenho que sair, porque eu estou comendo. Se eu não tivesse comendo, eu ia entender, não estou indo no banheiro porque não tenho que sair. Mas eu estava comendo e eu queria que aquilo ali saísse. Então, teve alguns dias que eu precisei recorrer a medicamento para poder conseguir ir no banheiro evacuar. Na primeira semana, eu senti uma náusea, né? Um enjoo. Mas o que que aconteceu? O meu esposo, ele fez um bolo de chocolate, sabe? Aquele bolo bem bonitão, bem chocolatudo. E aí eu pensei, eu vou experimentar um pedacinho. Um pedacinho, que eu peguei assim, uma fatia dessa finura. Menina, passei mal. Passei tanto mal, que depois eu olhava para esse bolo, eu pensava assim, eu quero isso aqui fora da minha casa. Eu quero isso aqui fora da minha casa, ou vocês comem logo isso daí, ou vão me jogar fora, ou vão fazer uma coisa. Eu não aguentava nem olhar mais pra cara do bolo, porque eu já começava a passar mal. E aí, depois, eu fui percebendo que sempre uma vez por semana, tipo ali, 2 dias depois que eu faço a minha aplicação, eu sinto uma náusea, mesmo que eu não coma nada de besteira. Eu acho que é ali quando a medicação tá no pico, não sei. Mas uma vez por semana eu preciso tomar um remédio para enjoo, que é, né, nesses 2 dias após a minha aplicação. Eu lembro até que um dia após a minha primeira aplicação, eu fui num casamento, né?
E no dia seguinte eu acordei super bem também, disposta, não tava passando mal nem nada. E fomos para esse casamento. Gente, chegou lá no casamento, eu beliscava, sabe? As coisas. Eu não comia nada por completo. Era aqueles empratados, mini empratados, tábua de frio, essas coisas assim. Tudo uma delícia, sabe? Mas eu não conseguia comer tudo, sabe? Tipo assim, eu não comi tudo até o final. Eu beliscava um pouquinho desse, um pouquinho daquele, um pouquinho desse, um pouquinho daquele. E nesse dia, foi o único dia que eu consumi bebida alcoólica. Foi um dia depois da minha primeira aplicação. Eu tomei 6 taças de espumante. E aí eu fiquei pensando tanto assim, nossa, eu vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Que aí eu tomei 10 copos de água. Tomei um copo de água, tomei um espumante, tomei um copo de água, tomei um espumante, tomei um copo de água, tomei um espumante. Aí eu fiquei nisso. Pensei, eu vou no casamento, vou comemorar com as minhas amigas, vou tomar um champanhe. Mas, tipo assim, em outros tempos, gente, eu teria bebido, sei lá, 15 taças daquele espumante fácil. Tá? Depois eu vou trazer outro vídeo e vou falar um pouco para vocês como que foi iniciar o meu processo de reeducação alimentar, como eu lidei em relação à bebida alcoólica já nesse período antes do tratamento com Monjaro em relação à bebida alcoólica. Depois eu conto para vocês. E aí eu pensei, nossa, no outro dia eu vou passar muito mal, já tô até vendo, não vai ser nem aquela ressaca, vai parecer que eu tô com dengue, nossa, já era. Mas até que não, eu fiquei, tipo assim, muito bem, eu acordei de boas. Inclusive, eu fui até pra academia no sábado e foi tranquilo. Graças a Deus, não passei mal nem nada, né? Mas tinha sido ainda assim o dia seguinte da aplicação. Acho que não estava muito no pico. Se eu tivesse feito isso no sábado, eu acho que eu teria passado mal, sabe? Mas eu não recomendo, né? A médica também não recomendou o ingerir bebida alcoólica enquanto você está fazendo o tratamento. Esse dia foi tipo um dia à parte, atípico. Eu já estava com a medicação comprada, eu acho que tinha uma semana, e eu pensei assim, gente, eu tenho que aplicar logo, mas eu tava pensando assim, eu tenho um casamento para ir, como é que eu vou aplicar? Eu vou pro casamento, sabe? Mas aí apliquei, comi bem pouquinho lá, fui só beliscando e acabei bebendo, mas depois não bebi mais. Agora vamos falar sobre os resultados que eu tive no meu primeiro mês. Depois dos 30 dias de aplicação, eu eliminei 6,6 kg. Eu confesso para vocês que eu estava bem intoxicada desses vídeos das pessoas falando que perde 12 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Aí eu pensei, nossa, vai acontecer o mesmo comigo? Mas não aconteceu. Só que mesmo assim, gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Tipo, em um mês, conseguir eliminar 6,6 kg é muita coisa. Comparando com o meu próprio caminhar no meu processo de reeducação alimentar, como que vinha assim, sendo o meu emagrecimento mês a mês sem a medicação. Então, comparando com isso, tipo assim, o resultado foi excelente. Eu confesso que no dia, assim, nos primeiros dias depois que eu pesei, que eu vi que eu tinha perdido 6,600, eu pensava assim, nossa, mas eu só perdi 6,600, eu só perdi isso, eu perdi pouco. Isso porque eu estava me comparando com outras pessoas, mas aí depois, né, eu tive que me comparar comigo mesma. Como que estava sendo o meu emagrecimento antes e como foi agora, nos 30 dias, estava muito bom o resultado. Fiquei muito feliz, fiquei mais animada ainda para o tratamento. Eu lembro que quando eu pesei, terminando a primeira semana da medicação, eu tinha eliminado quase 3 quilos, sabe? Aí eu pensei assim, nossa, arrasei. Toda semana eu vou eliminar 3 quilos. No final dos 30 dias eu vou ter eliminado 12 quilos. Aí no próximo mês eu vou eliminar mais 12 quilos. Nossa, 2 meses eu vou perder 24 quilos. Gente, é uma loucura na minha cabeça, né? Pensar que em 2 meses eu ia eliminar 24 quilos. O que que acontece? Eu vou casar em breve. Eu já vinha num processo de reeducação alimentar, mas eu queria acelerar esse processo. E eu precisava tratar questões de saúde, que eu vou trazer no outro vídeo para vocês. Mas já adiantando, eu tenho resistência à insulina e obesidade grau 1. Eu tenho 1,64 m e eu iniciei o meu tratamento pesando 95,5 kg. Então, eu já estava ali com obesidade grau 1 e resistência à insulina, que é a pré-diabetes. Então, eu precisava tratar isso também. E, óbvio, acelerar ali o meu emagrecimento, né? Toda noiva sempre pensa, quero casar mais fininha, né? Dar uma emagrecida pro casamento. Mas enfim, isso vai ser papo pro outro vídeo. Depois de eliminar esses quase 3 quilos na primeira semana, aí veio a semana seguinte. Eu perdi 1 quilo.
Aí fiquei, ué, não era pra ter perdido 3 quilos? Não era pra ter perdido 2,5 kg aqui? Por que eu não perdi? Perdi 1 quilo. Aí depois, na outra semana, mais 1 quilo. Aí eu já fiquei assim, o que eu tô fazendo de errado? Meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe aquele desespero. Aí na última semana da dose de 2,5, também 1 quilo. E no final, né, deu esses 6,6 kg. Beleza, ok. Quando eu fiz a minha última pesagem, finalizando as 4 aplicações, eu vi que eu estava pesando 88,85 kg. Gente, tipo assim, eu fiquei tão feliz, porque já tinha tempo que eu não chegava na casa dos 80, sabe? Eu nunca fui uma pessoa obesa. Eu nunca fui gordinha. Nunca fui magérrima, assim, magrinha, das pessoas botarem apelido. Ah, é magricela. Eu nunca fui assim. Era um corpo ali mediano, normal, mas eu não era obesa. Eu nunca tinha chegado nesse grau de obesidade. 3 anos pra cá, eu engordei muito. Eu engordei mais de 20 quilos, né? Então, eu cheguei a pesar quase 100 quilos. Aí comecei meu processo de reeducação alimentar, também por conta da minha resistência à insulina. Depois eu conto com mais detalhes para vocês. Assim, na minha cabeça eu pensei, nossa, eu vou morrer. Eu preciso cuidar disso, né? E aí eu comecei a cuidar. Mas enfim, cheguei, né, na casa dos 88 quilos, 88,85. E foi assim, fogos de artifício aqui em casa, sabe? Foi uma sensação única. Comparando comigo mesma, eu vinha no processo de reeducação alimentar que eu perdia tipo 1,5 kg por mês, 2 quilos por mês, sabe? E você lutar ali 30 dias, né? O mês todo. Não os 30 dias total, porque final de semana eu dava aquelas escorregadas, né? E ter uma perda de peso só de 1 quilo, você olhava na balança e falava assim, ai, mas o que eu fiz? Fez, né? Aprontou horrores no final de semana. Depois eu fui entender que as pessoas que perdem muito peso no primeiro mês são pessoas que precisam perder muito peso ainda. São pessoas com mais de 100 quilos, sabe? Pessoas com um grau de obesidade maior que o meu. Então, essas pessoas que precisam perder muito peso, no primeiro mês elas eliminam um número maior. E depois que eu entendi isso também, eu desencanei, sabe? Disso aí, de querer perder muito peso num mês. Eu acredito que deve ter, né, algumas exceções de pessoas que não precisam perder tanto peso e conseguem já eliminar no primeiro mês muito peso, mas não foi o meu caso. E aí eu reforço aqui mais uma vez para vocês, não ficarem se comparando com outras pessoas. Se compare com você mesma. A partir do momento que eu comecei a me comparar comigo mesma, a Rayane, que estava em reeducação alimentar, como estava sendo o meu processo de reeducação, como está sendo agora a reeducação alimentar, junto com o uso do remédio, tipo assim, eu tirei um peso das minhas costas. Esse vídeo aqui, inclusive, não é para você se comparar, é para você se inspirar, ajudar de alguma forma, tirar alguma dúvida sua, para que você se sinta apoiada nesse processo que você está passando. Então, não se esqueça, cada um é cada um, cada corpo é um corpo, cada um vai responder de uma maneira a medicação, né? Eu tô mostrando aqui para vocês a minha experiência e espero ajudar de alguma forma. Então, assim, amiga, no geral é isso. Eu me sinto muito mais leve, né? Mais disposta, mais animada. Mesmo sempre com essa sensação a todo tempo que parece que eu acabei de comer. Às vezes, muito empanzinada logo após alguma refeição. Eu me sinto mais leve e melhor comigo mesma. Eu lembro que quando eu percebi que a minha fome estava sendo, tipo, muito afetada, né? Tipo assim, que eu não estava mais sentindo fome. Eu pensei assim, gente, eu não vou conseguir comer desse jeito. Eu vou morrer de fome. Porque, tipo assim, eu não sinto fome nenhuma. Aí toda vez eu tava lembrando daquele médico dos quilos mortais, que teve uma vez que uma paciente falou para ele, eu vou morrer de fome desse jeito, com essa dieta que você tá me passando. E aí ele falou para ela, não, você não vai morrer de fome não, porque você já estocou aí energia para muito e muito tempo ainda. Aí eu fico, minha filha, você também. Olha só o tanto que você tá gorda, você tá com muita energia estocada, você não vai morrer de fome, você não vai passar fome. Você tá com muita energia acumulada aqui, ó, nas costas, na barriga, na perna. Você tem muita energia aí para queimar. A primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui é o que eu já falei lá no início do vídeo. Procura um médico para acompanhar o seu tratamento. Não faça nada da sua cabeça. Eu já fui uma pessoa que lá no passado eu fazia muitas loucuras para tentar ser mais magra, sabe? Ai, essa pílulazinha aqui,
pra dentro. Ai, esse chá aqui, pra dentro. Ai, dieta disso, dieta daquilo. Vamos fazer. Não durava muito tempo, óbvio. Às vezes eu conseguia perder peso, às vezes não, porque eu não fazia o principal, né? Que era aprender a comer e fazer atividade física. Gente, eu era muito sedentária. Sério, muito assim. Eu lembro que às vezes eu ia pra academia, sabe? Tipo assim, 2, 3 vezes pra semana. Mas como eu era jovem, tava com tudo em cima, tudo durinho, entendeu? Eu ficava pensando, eu não preciso ir pra academia toda hora. Oh, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha ido, sabe? Já pra criar o costume lá daquela época, lá de trás, sabe? Mas enfim, procura o médico, faça seus exames de sangue, vê como é que tá a sua questão das vitaminas, dos hormônios, como é que tá, né, o seu metabolismo ali antes de você iniciar o seu tratamento, regula o que precisa ser regulado antes, sei lá, então com deficiência de ferro, faz reposição antes de iniciar seu tratamento, uma vitamina D, uma B12, que é super importante. Então, uma dica que eu dou aqui é esteja com seus exames o melhor possível para você iniciar o seu tratamento. Ter um corpo ali, né, fortalecido, assim, nutrido, que eu digo, né, de dentro para fora, eu acredito que vai te ajudar muito em relação aos colaterais. Eu não estava com nenhuma deficiência de vitamina, meus hormônios estavam ali regulares. A única questão que eu tinha era da resistência à insulina, que inclusive foi o que me encaixou para iniciar esse tratamento. Eu lembro que eu cheguei na médica também, assim, muito preocupada em relação a... Eu nem tinha começado ainda o tratamento, eu já estava pensando quando terminasse o tratamento. Eu já estava assim, nossa, mas como é que eu vou conseguir manter isso, né, tudo, falando isso com a psicóloga. E aí, às vezes, a gente não enxerga o que a gente mesmo vem fazendo, né? Aí ela me falou assim, mas Rayane, você já está em processo de reeducação alimentar, você já vem eliminando peso, você já vem, né, ali se reeducando, aprendendo a comer. Durante o tratamento, você vai aprender mais e quando terminar, você tem mais chances de continuar essa reeducação alimentar. Então, assim, se você ainda tem um tempinho, dá uma desintoxicada, sabe? Sei lá, 15 dias sem açúcar, já faz ali um períodozinho de 15, 30 dias ali de reeducação alimentar antes de iniciar o seu processo. Durante o uso do tratamento, você vai aproveitar essa oportunidade de se reeducar mais. Eu acredito que as chances, né, são maiores da gente conseguir manter depois, se antes mesmo da gente começar a fazer o tratamento medicamentoso, a gente já começar ali a dar uma reeducada, ingerir mais água, começar já uma atividade física, nem que seja 2, 3 vezes por semana. E beba muita água durante o seu tratamento. Não fica pensando assim, ai, eu não tô com fome, eu não vou beber água, eu tô me sentindo muito cheia, eu não vou beber água. Gente, bebe água. Sei lá, bota um despertadorzinho, um aplicativo para te lembrar de beber água de meia em meia hora, porque é muito importante a hidratação, principalmente nesse período do uso da medicação, até para facilitar as idas ao banheiro, né? Na questão da minha constipação não foi em relação à água, e eu também estava consumindo, ainda estou, né, consumindo fruta. Eu procuro consumir 2 frutas ao dia, legumes, as fibras estão aí, é o meu organismo que é o jeitinho dele. Quando eu comecei a conversar com a psicóloga sobre o uso da medicação, ela me falou assim, Rayane, não aceite uma receita do medicamento manipular. Prefira fazer o tratamento com o Monjaro mesmo, o laboratório Lilly. Ela falou assim, porque Deus do livre, caso aconteça com algo com você, você tem a quem recorrer, que é o laboratório. Posso entrar em contato com o laboratório e relatar, sei lá, um colateral que não está muito específico na bula, alguma coisa assim, ou passar muito mal, ou ir para o hospital. Se acontecer qualquer coisa, a gente tem a quem recorrer. Se eu comprar do fulaninho, não sei que traz não sei da onde. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ter a quem recorrer? Eu acho que não, né? Então, eu fiquei assim meio grilada, né? E aí eu falei para ela, não, mas eu não quero. Eu já não estava pensando em fazer uso dessa linha de medicamento. Eu já queria mesmo comprar o Monjaro mesmo. E quando eu cheguei lá na endocrinologista, eu falei para ela, olha, eu não quero receita de remédio manipulado, tá? Quando ela falou que ia me prescrever. Aí ela falou assim, não, eu não passo manipulado, eu só passo o da Lilly mesmo. E uma dica valiosa que eu vou dar aqui para vocês. Se você fizer o seu cadastro no laboratório Lilly, você consegue comprar o medicamento, pelo menos essa dose aqui eu comprei com R$ 100 de desconto,
no aplicativo da Drogazil, porque eu já tinha o cadastro na Lili, né? Eu fui dando uma olhada, pesquisando essas coisas, e aí eu vi que quando a gente se cadastra no laboratório da Lili para a medicação do Monjaro, entrando no aplicativo da Drogazil, ele sai R$ 100 mais barato, essa dose aqui de 2,5. Pelo menos na época em que eu fiz a compra, né, da minha caixinha. E é isso, amiga. Acho que acabou a fofoca de 30 dias do Monjaro. Das anotações que eu tenho aqui, foi tudo isso aí que eu passei para vocês. Já se inscreve no canal para você não perder o vídeo do meu segundo mês fazendo uso da dose de 5 miligramas. Trago essas novidades aí do upgrade da minha dose para vocês. Acho que eu vou trazer também um pouco sobre a minha suplementação, né, que eu tô fazendo durante o uso da medicação. Comenta aqui embaixo também a sua experiência, a sua dica ou a sua dúvida, que a gente procura se ajudar aqui uma a outra. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um like aqui, compartilha esse vídeo com alguém que está fazendo o tratamento, que está iniciando, ou que está pensando em fazer o tratamento. Me acompanhe também no meu Instagram, lá eu posto muito sobre rotina, vou postando vídeos, né, aqui do dia a dia, algumas dicas. E é isso, amiga, espero que você tenha gostado, te ajudado de alguma forma. Beijo. Oxe, esqueci de mostrar, né, pra vocês como é que são as canetas. A caixinha vem assim, 4 canetas, vem a bula. Tem uma bulazinha rápida aqui de aplicações também, ó. De locais indicados, né? Para fazer a aplicação. E assim, ó, 4 canetinhas. Uma dose em cada caneta. A agulhinha bem fininha, sabe aquela, tipo aquela agulha de insulina? E eu tenho muita curiosidade de saber se aqui tem a dose extra, sabe? Eu até guardei todas para mostrar para vocês e tava finalizando o vídeo sem mostrar. Enfim, vamos abrir? Eu vou pegar um alicate pra gente abrir. Peguei ali o alicate do meu marido. Gente, a bicha é resistente, tá? Eu vi que nas canetas lá dos Estados Unidos... eu acho que eu não vou conseguir. E as europeias tem uma dose extra, né? Essa daqui eu não sei se vai ter, mas eu guardei. Gente, eu acho que eu não vou conseguir abrir. Não vou conseguir desmontar. Ela trava aqui depois que aplica e ela não destrava mais. Ai, gente, não vou conseguir. É muito dura. É muito forte o material. Tô até com medo de espirrar alguma coisa aqui na minha cara. Ai, não dá, menina. Não dá. Quando meu marido chegar, vou ver se ele consegue, né? Se der certo, eu vou botar aqui no finalzinho pra vocês. Mas a gente pode tentar no próximo vídeo também, né? É isso. Agora sim. Se inscreve, comenta, compartilha. Me siga no Instagram. Beijo.